eu tive a oportunidade de fazer vários cursos fora do país, né? Mas teve um curso que foi um curso mais extenso. Nós passamos 1 ano e 8 meses nos Estados Unidos, em Orlando, na academia de Lake County. E lá também eu fiz estágio no Departamento de Polícia de Orlando, alguns intercâmbios na Polícia de Carolina do Sul, de Nova York, né? Então, todos eles aprenderam a falar inglês muito bem, né? E eu tive a oportunidade de atuar nesses departamentos, né? E no início eu fui como instruendo, né, para fazer um curso de gerenciamento superior de polícia e táticas de ações táticas de SWAT e tal. Mas eu tive a oportunidade lá, o pessoal admira muito o policial brasileiro. Eles admiram muito o policial brasileiro. Porque eles entendem que o policial brasileiro tem uma coragem de enfrentar determinadas ocorrências de alto risco que eles não fazem se não tiver os recursos e os meios necessários, e até mesmo a questão da legalidade, né, de estar muito amparado legalmente, né? Agora sim, uma polícia que é muito, eu acho que é interessante contar essa experiência, né, para o pessoal entender como é que funciona lá, né? É uma polícia que ela a gente aqui entende que não. A gente fala da questão do policial, de utilizar 3 policiais, mas lá ele utiliza um policial por viatura. Ah, mas por quê? Primeiro porque você tocar no policial ou ofender ele com voz são penalidades muito pesadas. A pessoa vai sofrer uma penalidade muito pesada, né? E apesar de ser um policial na viatura, eles não atendem a ocorrência sozinho. Algumas vezes a gente assiste em filme, alguns documentários, ele atendendo sozinho, mas ele pode fazer acompanhamento, avisa no rádio para se aproximar outras viaturas, e aí sim eles fazem a abordagem com pelo menos 3 viaturas. Então esse é o procedimento que eles utilizam. Não sei se a gente vê muito em filme aquele monte de viatura, né? Então é assim que funciona. Nos Estados Unidos, por exemplo, são mais de 30 polícias, né? A gente aqui tem 7 polícias, né? Se a gente for colocar na ponta do dedo aqui, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal. Federal, Rodoviária Federal, Polícia Penal, ainda existe a Polícia Ferroviária, Mas né? só no papel, né? E aí a gente E coloca a municipal. nas guardas municipais. Então nós teríamos ali 7 polícias, né? Eles não, eles têm mais de 30 polícias, né? E todas elas com ciclo completo, né? E como é que funciona, né? Porque eles trabalham com o primeiro policial da cena do crime. Então, o primeiro policial na cena do crime é responsável para conduzir a ocorrência. Mas se o cara cometeu vários crimes ali, todas as forças vão colocar o seu boletim de ocorrência em cima dele e ele vai responder por cada um, né? Então, eu acho muito interessante. Responde Responde por cada responsabilidade que ele. se o completo em cada uma e vai tocando. Por exemplo, o cara saiu, o cara chegou e fez um assalto a um banco. Então ele fez o assalto a um banco. Quando ele foi saindo do banco, tinha um posto do correio lá, ele fez, também roubou o correio, entrou dentro do carro e partiu, pegou uma rodovia estadual. Em seguida, ele passou em cima do trilho do trem, aí seguindo ele passou dentro de uma reserva indígena, né? Ele tinha bebido, né? E também tinha feito uso de droga. Então aí, ó, um monte de polícia que vai entrar lá. Quando ele for pego, o primeiro policial na cena do crime vai conduzir a ocorrência, mas ele vai responder ali pelo crime federal, no FBI, porque ele assaltou o banco. Quando ele passou, ele teve a situação lá do roubo do post office, do correio, né? Então, lá existe a polícia do correio, então ele vai responder pelo crime cometido contra o correio. Aí ele entrou no carro e passou pela cidade. Então, o xerife do condado vai enquadrar ele também, porque ele cometeu o crime dentro daquele condado. E aí o xerife é responsável pelo condado. Ele passou em cima do trilho do trem, vai responder contra o crime da polícia ferroviária. Ele entrou na reserva indígena, a polícia que é responsável pela reserva indígena. Ele estava bêbado, vai responder
o ATF, que é álcool, tabaco e fumo. Aí ele tinha usado droga, entra o DEA. E aí vai. Então, junta tudo, então ele vai responder por tudo, né? Preso pra caralho. Exatamente. E no Então, Brasil tem a ideia que um é parte do outro e o cara responde por um crime só muito leve. muitas vezes não conseguimos ter a persecução criminal, né? Então, essa é a diferença, né? Então, assim, foi uma experiência muito, muito boa. E outra coisa, eles têm aquela teoria, né, da janela quebrada, né, da tolerância zero, né? Então, por exemplo, lá em Orlando, eu lembro que uma vez eu estava no patrulhamento com um policial, o Ortiz, na época, eu lembro, o Ortiz era de origem porto-riquenha. E a gente foi passando, ele falou assim, aquele cara tá cometendo um crime. Eu olhei e disse, o quê? Qual? O que ele tá fazendo? Aí disse, ele tá bebendo em público, não pode. Aí eu olhei, o cara tava com uma garrafa de cachaça. Ele disse, não pode, não pode. Aqui é crime. Aí abordamos o cara. Aí ele acionou, chegou 3 viaturas, abordamos o cara. Era um cubano. E aí ele já pegou e já faz todo o procedimento ali, tá, Glauber? Então ele pegou ali, aí já tirou a foto do cara, aí verificou se a foto dele batia dentro Banco de do dados. banco de dados que ele tinha lá. Aí o cara já tinha uma passagem, né? Aí ele pegou, já bateu a foto da bebida, que aquele já era uma prova, levou, botou dentro do saco a bebida, aquele negócio todo, né? Aí verificou que ele estava lá ilegalmente, era um cubano, e por aí vai, né? Então, assim, eles são muito atentos em prevenir que um crime mais grave aconteça. Então, ele já mata ali num crime mais leve para que algo mais grave não venha acontecer. Então, o cara, eu achei que. E aí nós vamos lá para o correcional. O correcional é onde recebe todo mundo. Todo mundo que vai preso vai lá para esse correcional, né? Então, vai para o correcional lá e no outro dia ele tem a audiência. Ele seria a Espécie de audiência, custódia. seria a audiência de custódia. Só que também foi copiado de lá o nosso Brasil, mas o Brasil só copia pela metade, né? Nunca copia o completo. E normalmente a parte boa pro criminoso. Exatamente, né? A audiência de custódia lá é o seguinte: ele é liberado ali, mas na hora que ele é liberado, ele já sai de lá com a data marcada, e não passa de 30 dias, a data marcada que ele já vai ser julgado no juizado de instrução, né? Então não é aqui com o cara liberado e fica ad eterno, né? Sem saber quando é que ele vai ser chamado de novo, aí comete de novo, reincide, e vem lá. Inclusive apresentei um projeto de lei já nessa legislatura sobre a questão da audiência de custódia, para que nós possamos, para que aquelas pessoas que são reincidentes não podem ser liberadas, e aquelas que cometeram crimes hediondos, associação criminosa, também não podem ser liberadas. Uma vez que foi feito flagrante, a audiência de custódia é para confirmar a prisão dele, tornar preventiva. Cara, aqui a gente tem esse problema, né? Porque é muito comum a gente ver no noticiário o cara, ele cometeu um crime, cometeu vários outros menores, e aí tem o entendimento que é parte desse crime maior. Acontecia isso com os novo cangaço da vida, assalto à instituição, furto de alto valor. O cara explodiu, botou explosivo e um monte de coisa, e ele só respondia porque isso era meio para ele conseguir aquilo. Pô, qual o sentido nisso, cara? O sentido é incentivar cada dia mais o crime, porque não tem outra finalidade, né? A certeza da punição, ela diminui a criminalidade. Se a pessoa sabe que ela cometendo crime não vai acontecer nada, isso faz com que ele cometa outros e outros crimes, né? Isso se estimula. Nós temos que criar mecanismo da nossa lei para desestimular o cometimento do crime. Nós temos aqui uma ideologia da bandidolatria, vamos colocar assim, que nós não podemos adotar e temos que cortar isso pela raiz. E a comunicação lá nos Estados Unidos funciona muito bem também, né? A ponto de ter só um cara na viatura e rapidão, Sim, muito rápido. em cima. Não só a comunicação, mas, por exemplo, uma área, vamos supor que tem uma área aqui que tenha 10 quarteirões. Então tem 3 viaturas para patrulhar esse quarteirão. Uma viatura sabe onde está a outra, porque no painel GPS. aparece, né, o georreferenciamento de onde estão elas, né? Então, até mesmo quando vão lanchar, aí eles avisam, olha,
vamos agora parar para dar uma lanchada. Vai os três, eles vão lanchar junto. Depois termina de lanchar, eles saem e já vão para a área deles novamente. É muito interessante, cara. E aí, o que precisaria bater isso aqui? Legislação e Sim, investimento em recursos. sim, sim, sim. Né? Então, assim, só para o pessoal entender um pouco da experiência que a gente teve, né? Nós realizamos esse período lá. Foi interessante também porque, como eu falei, eles têm um. Depois que eles conhecem a gente e vê a nossa capacidade técnica, né, o nosso profissionalismo, eles passam a respeitar mais ainda. E durante o tempo que eu estava lá, nós tive a oportunidade de ministrar vários cursos, né? Vários cursos para eles, voltado, né, para a área de sobrevivência na selva, para a área de, 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 de tomada de morro, né? Que eles não têm isso lá, né? Então a gente passava um pouco dessa experiência, desse conhecimento, e tivemos até a oportunidade na época. Foi um grupo da guarda do Vaticano, que fazia segurança do Papa, né? Eles foram para fazer um curso de segurança de autoridade, né? O VIP Protection, né? E eu participei como um dos instrutores desse curso lá. Eles pediram para me participar e dar algumas matérias dessa parte de CQB, combate aproximado. Então foi muito interessante, né? Mas no início, teve alguma resistência? Foi No assim, depois de um início tempo, aquele é muito rápido, desconfiança. é muito rápido para eles verem que que o policial do Brasil é doido. É muito rápido, né? Então ele já começa a respeitar a gente. Rapaz, esses caras são bons, né? Eles têm a gente como excelentes policiais, né? No sentido de dar coragem, de ir para cima, né? Eu lembro que eu tinha um CD do curso, do primeiro curso de ações táticas especiais, e aí eles. Vou mostrar para vocês como é que é um curso de ações táticas especiais. Aí mostrei para eles. Incrível, cara. Quando terminou o curso, eles estavam todos chorando. Eram os três amigos meus, estavam chorando, porque eles acharam muita emoção, o curso muito pesado e muita emoção, A vibração, a né? vibração, né? Diz, rapaz, era isso que eu queria para cá, né? A gente não tem isso aí, né? Então, assim, eu achei muito interessante eles, com os olhos cheios de lágrimas, né? Quando termina o curso, o pessoal que tem aquele momento de alegria e tal, de confraternização, né? Então, A falta de recurso faz o material humano ter que sobressair, né? perfeito.